de nossas vidas, certo? Uma outra passagem que eu gostei, tem mais 3 passagens e nós encerramos, seriam essas. Portanto, os jogos que jogamos sozinhos são esclarecedores para compreendermos a afirmação gadameriana, de Gadamer, de que o sujeito do jogo é o próprio jogo, certo? De onde vem isso? Vem da afirmação de Gadamer, onde ele diz o seguinte, para que haja jogo, não é absolutamente indispensável que outro participe efetivamente do jogo, mas é preciso que ali sempre haja um outro elemento com o qual o jogador jogue e que de si mesmo responda com um contralance ao lance do jogador. Cai muito bem aí a paciência e o Spider, certo? Você não tem um ser humano, não tem um IA ali por trás. O jogador, na verdade, joga com o jogo, o próprio jogo em si, certo? E que é uma coisa interessante, né? Ele é um sujeito solitário naquele momento, né? O solitário, né? A paciência tem esse nome em outro idioma. Então ele traz um desafio para aquele ser humano, que é um desafio que não necessariamente necessita de um outro sujeito, mas necessita que o jogo se posicione como o sujeito, digamos, que estará jogando com ele. Isso aqui é interessante. Não é ter um personagem controlado, um NPC, um personagem que não é um caractere, que não é uma pessoa. O próprio jogo, as próprias regras do jogo existindo e se fazendo de tal forma que crie desafios e anime o jogador a continuar naquele jogo, certo? Isso é importantíssimo, né? Ou seja, o sujeito do jogo é o próprio jogo, nesse caso. E uma outra afirmação interessante é justamente pelo fato de que o jogo se assenhora do jogador que o jogo fascina. Todo jogar é um ser jogado, afirmará Gadamer. Então, toda pessoa que joga, ao entrar no jogo, ao se sentir como sujeito jogo, certo? Ao entrar e o seu sujeito ser incorporado nesse jogo, ele deixa de ser um ser independente para ser jogado, para ser um ser que está dentro daquele movimento de liberdade para entrar no jogo, para conduzir regras, para modificar essas regras conforme a sua vontade, mas que acaba sendo conduzido pelo próprio jogo, pela própria lógica que se faz dentro do jogo, que é um processo bastante interessante e retoma aquilo que a gente discutiu como um processo dialético, né? Esse ser jogado. Daí a afirmação final de Gadamer, que o fim do jogo está em si mesmo. Essa é uma afirmação que se a gente lembrar bem, o fim do jogo está em si mesmo, é uma afirmação do Huizinga. Então Huizinga também percebe isso, certo? O jogo ele não precisa ter um motivo fora, real. Na verdade ele não tem, ele tem um motivo dentro dele mesmo, certo? Mesmo culturalmente, os primeiros jogos tendo sido criados para reproduzir determinadas ações, determinados rituais externos, certo? Como os jogos de luta, certo? Ou mesmo os jogos olímpicos, para questão da manutenção do corpo daquele que seria um guerreiro nato, né? Daquela pessoa que mostraria que o físico está em tal forma que poderia ser um grande guerreiro, simbolizando para as cidades e estados gregas. Mesmo esse jogo aí, ele tem um fim em si mesmo, certo? Ele tem um fim em estar sendo jogado, transformar aquele sujeito jogante, que está jogando, e levá-lo ao objetivo final
mantendo o seu ânimo, certo? Ele não quer dizer necessariamente que aquele cara que, digamos, encerrou a Olimpíada vai ser o melhor guerreiro. Muitas vezes ele era um artesão, certo? E enfrentar um soldado espartano, que é um soldado que foi criado desde cedo para ser soldado. Então, na verdade, nós jogamos um jogo pela finalidade de estarmos jogando um jogo, certo? Então nós jogamos porque gostamos de jogar. Encerra-se aí então a discussão com uma afirmação interessante baseada em Heidegger, feita pela Arlene, que é o seguinte: na via dessa compreensão, se o ser do homem é ser no mundo, Dasein, Dasein é o principal conceito de Heidegger, certo? Ele vai dizer que o homem é um ser aí, é um ser no mundo, é um ser que está fora e que tem consciência de si mesmo, e que consegue visualizar a si mesmo, ou seja, o homem é um ser consciente. Pronto, certo? Esse Dasein aí pode-se dizer, a grosso modo, eu poderia definir aí como uma consciência, certo? O homem é um ser consciente. Ele torna-se homem jogando, ponto em que constatamos que Huizinga, desde um ponto de vista histórico e cultural, tinha razão na sua tese principal em Homo Ludens, quando afirma que é no jogo e pelo jogo que a civilização surge e se desenvolve. Então a importância do jogo, daí a importância desse artigo frisar bastante, é que o jogo em si não é um mero entretenimento, e que todo jogo guarda uma certa seriedade dentro de si. Lembra do jogo sério e o jogo para entretenimento? Lembram? Pois bem, o Paideia, né? Que seria o de entretenimento, por exemplo, mesmo esse, ele traz dentro de si a seriedade de ser um jogo, porque quando você joga, passando a ser um sujeito desse jogo, esse jogo passa a ser uma realidade sua. Então você joga com seu ânimo, com a sua tensão, com a sua força de vontade, com a sua gana, certo? Então isso é importante notar. E isso, nesse processo, nessa interação, a gente consegue mudar enquanto seres, ok? Então esse alarme aí foi um alarme para poder dizer que encerramos os nossos minutos. Eu espero que vocês tenham gostado, certo? Essa primeira versão não vai ser editada, certo? Eu quero ver como é que ela vai sair e o que vocês vão achar, então por isso comentem, legal? E eu espero que a próxima seja melhor do que essa, ok? Obrigadão!